Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Nesse vídeo de hoje, eu pretendo deixar aqui algumas dicas para você considerar quando estiver redigindo o título, o resumo, o abstract e as conclusões do seu trabalho de pesquisa. O título, o resumo e as conclusões são extremamente importantes porque eles constituem uma espécie de entrada, um convite para que o leitor leia de fato o conteúdo e o restante do seu trabalho. E é por isso mesmo que esses campos têm que ser diretos, precisos, para que você possa capturar a atenção do leitor com quem você deseja se comunicar. Lembre também que a maior parte dos veículos de divulgação científica limita esses campos em termos do número de caracteres ou do número de palavras, de forma que esse também é um convite à concisão e precisão dos textos que você vai escolher. Além disso, nunca se esqueça, as ferramentas de busca em quase sua totalidade usam os campos título, resumo e conclusões para encontrar as palavras-chave durante uma pesquisa bibliográfica, de maneira que as palavras importantes têm que aparecer lá, para que o seu texto, o seu trabalho, seja encontrado por outros leitores, outros pesquisadores interessados naquele tema. No que diz respeito em particular ao título, o título tem que ser curto, direto, preciso e comunicar o principal resultado do seu trabalho. Aliás, você sabe qual é o resultado principal que você está tentando comunicar? Esse é um exercício muito importante que você deve fazer. Eu tinha um professor que dizia sempre que o título deveria ser o último ato da redação de um texto científico, para que ele possa espelhar com precisão o que foi feito e comunicado pelo autor. Por isso, considere não começar com o título, mas terminar a redação com a escolha do título mais apropriado para aquele texto que você acabou de redigir. Além disso, o título deve evitar adjetivações excessivas e ambiguidades. Veja, por exemplo, aqui o título que eu considero ruim: um novo material sustentável para a produção de dispositivos ópticos ecologicamente corretos. Dois pontos, produção e uso. Esse título, que você pode encontrar muitos similares em vários trabalhos publicados, ele é ruim porque ele não diz que material foi usado, ele não diz que dispositivos ópticos foram testados e também insiste no termo sustentável, ecologicamente correto, como uma espécie de marketing científico para os tempos modernos. Na minha opinião, um título muito melhor seria Produção do material XYZ e uso para a fabricação de lentes recicláveis, por exemplo. Além disso, você deve considerar se os dispositivos ópticos ou as lentes foram de fato produzidas ou se esse é um desejo seu futuro, porque se você não produziu e não testou as lentes, elas não deveriam estar no título, porque você não fez aquilo. Talvez você possa considerar na introdução que aquele material, potencialmente no futuro, possa vir a ser usado para a fabricação de lentes, mas não colocar esse resultado no título, enganando, de certa forma, o leitor. Quando você fala do resumo, tudo o que eu falei antes continua valendo, só que agora você tem um pouquinho mais de espaço para falar, talvez, dos procedimentos que você usou, ou talvez comunicar alguns resultados importantes. Mas lembre-se que o seu resumo tem que começar assim: no presente trabalho fez-se tal coisa. É muito comum que o indivíduo comece o resumo fazendo uma espécie de revisão rápida da literatura, propondo uma introdução. Não é lugar de fazer isso no resumo. No resumo, você tem que dizer o que você fez e, se possível, terminar com números importantes do tipo:
O material foi produzido com pureza de 95% e as lentes apresentaram uma eficiência de 99% quando submetidas ao teste tal. Evite ambiguidades como foi produzido com alta pureza ou tem alta eficiência, porque o que é alto para você pode não ser alto para o leitor. E, finalmente, quando você pensa nas conclusões, alguns pontos que você tem que considerar. Primeiro, as conclusões têm que conversar com o resumo e têm que conversar com os objetivos perseguidos. Os resultados perseguidos têm que estar lá. Além disso, você pode acrescentar alguns detalhes que foram, por qualquer razão, esquecidos do longo do texto, no resumo, por falta de espaço. E talvez você possa dizer que usou a técnica tal para separar, usou a técnica tal para fazer o teste com sucesso para aquele novo material. E muito importante, nada de fazer propaganda de trabalhos futuros. No futuro nós vamos fazer lentes de contato com esse material. Não é lugar de você fazer essa propaganda nas conclusões do seu trabalho. Isso é normalmente feito numa tese, numa sessão especial dedicada a sugestões para trabalhos futuros, como um convite ao pós-graduando para que ele também exercite, como pesquisador, a capacidade de propor novos caminhos e novas atividades. Mas no trabalho científico, esse tipo de propaganda e de perspectiva futura não deve estar lá. É isso, pessoal. Eu espero que essas dicas sejam úteis para você e não menospreze a importância da redação do título, do resumo e das conclusões. Você vai ver que um bom resumo, uma boa conclusão e um bom título, com certeza podem aumentar o sucesso do seu trabalho e aumentar o número de leitores que terão acesso a ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.